Poder do sangue de Jesus. Muito bem, Gia. A Gia respondeu lá. Não me deixou sozinha, né, Gia? Obrigada. E hoje o tema dessa noite, para encerrar, é edificando o caráter. Quantos aqui querem ser edificados no seu caráter, ser moldados, ter o caráter de Cristo, né? Ser parecido com Deus, com Jesus. A palavra diz que nós temos que olhar para Jesus e sermos como Ele. E quando Jesus ele prega o Sermão do Monte, ali ele dá algumas direções de como nós devemos ser. Eu já preguei aqui uma vez o Sermão do Monte, acho que até mais de uma vez, muito provavelmente o pastor também já pregou. E ali nós ensinamos, né, nós mostramos o quê? Que o Sermão do Monte era Jesus mostrando como tem que ser a vida de um cristão. Mas em toda a Bíblia fala sobre isso. E eu quero dar para vocês algumas características sobre o caráter do cristão. Né, eu vou aqui pontuar quais são elas e depois explicar, espero que dê tempo de eu explicar todas elas. Então, irrepreensibilidade, transparência, humildade, coração ensinável, coragem e violência, fome de Deus, dependência de Deus e aliança. Essas são características de um caráter aprovado, de um caráter de um cristão. Para quem não sabe, cristão significa pequeno Cristo. Nós somos chamados de cristão porque nós seguimos a Cristo. Nós olhamos para Cristo e queremos ser parecidos com Cristo. Então, por isso somos chamados de cristão. Irrepreensibilidade é não sermos achados em falta quando medidos pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 119, 11. A consolidação depois. Salmo 119, 11. Amém, Fê? Escondi a tua palavra no meu coração, fala, para eu não pecar contra ti. Então, nós somos medidos conforme a palavra de Deus, conforme os princípios da palavra de Deus. E sermos irrepreensíveis, é isso, é esconder a palavra, não é esconder de ser um cristão 007, né, que ninguém sabe que você é cristão, não é isso. Esconder é guardar, é você viver a palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu recebo da palavra de Deus e eu vivo a palavra de Deus, eu não peco contra o Senhor. E o selo da graça de Deus, da aplicação, é o zelo, da palavra de Deus e da aplicação da sua palavra nas nossas vidas. Nós precisamos produzir frutos que a palavra de Deus nos orienta. 1 Timóteo 3:10. E também esses sejam primeiros provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, olha só, para que eu possa servir, eu preciso primeiro ser provado, aprovado. Eu acredito que, se não todas, a maioria das igrejas, para que alguém sirva aqui na igreja, ela precisa ser batizada. Não é que o batismo faz a pessoa se tornar santa, não é isso. Mas o batismo mostra que ela entendeu e quis declarar para todo mundo que Jesus é o único salvador da vida dela. E mostra também que a partir daquele momento, o que o batismo significa? A morte do velho homem, o nascimento de uma nova criatura. Então, no batismo, a pessoa ela está declarando o seguinte: aquelas atitudes que eu tinha antes de conhecer a Jesus, que são contra os princípios da palavra de Deus, eu não tenho mais. Eu deixo tudo para trás. Então, primeiro eu preciso ser
provado, aprovado nas minhas atitudes. Para eu ser encontrado de forma irrepreensível, sem nada que manche a minha conduta. Sem nada que as pessoas olhem para mim e falem, fulano está lá no altar, mas está em pecado. Nossa, o fulano está ali na recepção da igreja, mas eu vi esses dias num barzinho bebendo, enchendo a cara, estava bêbado. Está sendo irrepreensível uma pessoa dessa? Não, então ela não está pronta para servir. Quem está falando aqui é o Paulão, gente. Sou eu, não. É Paulo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Ai, mas eu estou amaziado e eu não posso servir? Não. Por quê? Porque não está sendo irrepreensível. Ah, eu ainda não larguei tal vício, eu não posso servir? Não. Por quê? Porque você não está sendo encontrado irrepreensível. Tem algo ainda que você não entregou para o controle de Deus na sua vida. A palavra de Deus, você não permitiu que ela te conduzisse nessa área. Segunda característica, transparência. 2 Timóteo 6, de 12 a 21. Eu não vou ler por conta do tempo, mas pode colocar, Gi, que daí vai colocando de pouquinho, eles vão lendo enquanto eu falo. É aquela passagem quando está a arca, né, com a presença do Senhor, a arca da aliança, e Davi está ali com a arca e ele está dançando, né, imagina a túnica dele e tal, e Miriam, ela olha aquilo e depois ela repreende Davi. Olha o que você está fazendo, você é um rei, você está se expondo. E Davi não estava fazendo aquilo para agradar as pessoas, ele estava fazendo aquilo porque ele tinha transparência diante da presença de Deus, ele não estava com medo de ser exposto, ele estava dando o seu melhor, ele estava feliz porque a presença do Senhor estava ali. Então Davi não fazia aquilo diante das pessoas, mas diante de Deus. Ele era transparente diante da presença de Deus. E a minha pergunta para você é, você tem sido transparente diante da presença de Deus? Cada vez que alguém abre o que sente, compartilha com os mais experientes. Gente, é com os mais experientes. E não é mais experiente de idade. Né? Porque às vezes o seu líder é mais novo que você. Eu lembro, eu comecei o meu ministério muito novinha, né? Com ministério mesmo, com 13 anos, acho que cuidando das crianças. Com 13 eu já estava no louvor também, de Beck. Com 15 anos ministrando louvor pela primeira vez, né, de estar como dirigente. Com 16 anos, eu tive a minha primeira discípula. Hoje é muito normal, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes. A gente vê o filho do bispo Lucas, né, neto do bispo Robson, com 16 anos, ele já é um diácono, né? E vai ser pastor muito, muito, muito novinho. Mas na minha época isso não era comum. E com 16 anos eu tive minha primeira discípula. Acho que com 17 eu fui chamada pela primeira vez para ministrar no encontro numa outra cidade, numa outra igreja, Cura Interior, que era um ministério que eu era muito ativa na época. Trabalhei muito tempo com Cura Interior. E a partir de lá, então, eu nunca... O meu ministério, todo mundo fala, pastor, tem ministério com jovens. Nunca foi, gente. Começou em Cravinhos, quando a gente abriu a igreja em Cravinhos, e depois aqui em Rio Preto. Né, porque nós não tínhamos líderes de jovens, tanto em Cravinhos quanto aqui em Rio Preto. Mas não foi, Deus sempre colocou na minha vida pessoas mais velhas do que eu. E aquilo para mim era assim, era um destravar, né? Porque eu sempre fui muito tímida, né? O meu temperamento é mais introspectivo. Eu lembro quantas vezes eu chegava para minha bispa da época, eu falava, você está doida? Como que eu vou atender o fulano? Fulano é casado. E ela falava, Gra, eu sei que você dá conta, eu confio em você.
né? E eu lembro, eu novinha, e a liderança da igreja passava comigo em aconselhamento. Olha só. Então, o mais experiente não é o mais velho. Às vezes tem pessoas mais velhas do que nós e que não têm a experiência que nós temos. Quando fala que mais experiente, é o quê? É o seu líder. Você não tem que ser transparente para a igreja toda. Você não precisa abrir a sua vida nos status do WhatsApp, gente. Nos stories do Instagram. Falar para a família toda, falar para a vizinhança toda, falar para a célula toda. Não, é ser transparente com a sua liderança, com seus pastores, ser transparente com Deus. De falar para Deus aquilo que realmente está no seu coração. Né, suas mazelas, né, os seus erros, os seus medos, o seu pecado. Lá em Salmos 32:3, Davi fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha lá. Meu bramido em todo dia, pelo meu bramido em todo dia. Então, quando eu deixo de abrir o meu pecado, quando eu deixo de abrir a minha dificuldade, eu estou me matando. E não é só matando espiritualmente, é lógico que espiritualmente, principalmente. Mas emocionalmente. Quantas pessoas, e talvez você, assim como eu, já passei muito por isso, não só por não abrir pecado, mas por não abrir dificuldades da nossa alma, nós somatizamos e temos dor no estômago, né? Eu não tenho mais, graças a Deus. Eu tenho um diagnóstico, mas não tenho mais, em nome de Jesus. Né? Durante um processo da nossa vida, eu ganhei uma gastrite crônica, emocional. Porque eu somatizava tudo no estômago. Acontecia alguma coisa, meu estômago doía. Acontecia alguma coisa, meu estômago doía. O que é isso? Somatização. Dor muscular, parece que você está carregando um peso, né? Mas eu não fiz nada e está lá um peso. Não fez nada mesmo, talvez de um exercício físico, mas você está carregando o peso de culpa enorme nas suas costas. De mágoa, de ressentimentos. Como que você vai vencer isso? Contando, sendo transparente, abrindo. Por isso tem que ser com alguém experiente, com alguém maduro, com alguém que vai te entender. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai saber te ouvir, ela não vai te julgar. Nós não vamos... Pastor e eu e nossos líderes não estão aqui para julgar. Nós também erramos, nós também abrimos o nosso coração. Nós temos o nosso discipulado individual com os bispos todo mês para abrir o nosso coração. Para falar aquilo que a gente sente. Por quê? Porque nós somos homens, somos seres humanos, somos falhos. Então é besteira achar que vocês vão olhar e falar conosco que a gente vai julgar. Nós não vamos, a gente não está num trono, num lugar inacessível, com a auréola assim, ó, brilhando. Santa Graziela, Santo Flávio. Não, gente, existe isso não. A gente está aqui para caminhar junto, para segurar na sua mão. Pegar no colo se for necessário, andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, quantas milhas for. Então, seja transparente com a sua liderança, seja transparente com Deus. O encobrir e guardar o pecado traz sobre nós todo o peso, enquanto a confissão traz a bênção e o perdão. Gente, tem coisa mais gostosa do que você receber perdão, do que você se sentir perdoado, do que você perdoar. Parece que tirou uma tonelada de cima de nós, sim ou não? Só pensar no seu revisão de vidas. Você entra assim e sai assim, né? Acho que é o terceiro, né? Terceiro, humildade, 1 Pedro 5:5.
Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que fala aqui que Deus faz ao soberbo? Fala, gente. O que é resistir? É não deixar, né? Amor, vem cá, vou resistir. Você está gravando? Vem gravando de pertinho. Vou resistir ao Flávio. Não. Vem, amor. Vem chegando perto. Estou resistindo, eu não quero. Estou paralisando, eu estou limitando. Isso é resistir. E aqui fala o quê? Que Deus resiste o soberbo. Existem situações nas nossas vidas que a gente não avança. Não é porque o diabo está segurando. É porque Deus está te resistindo. Porque você não está com o coração humilde. E a gente gosta de botar a culpa no diabo, né? Deus resiste ao soberbo. Ele está lá, ó. Não, mas eu quero, porque eu sou o melhor líder, eu sou o melhor funcionário, ninguém faz igual a mim, porque eu. Trata as pessoas mal, porque eu sou bom. Não chega, você é um pecador, eu sou santo. 1 metro de distância, distanciamento de pecado. Misericórdia. Misericórdia. Pronto para julgar uma pessoa soberba, ela está pronta a julgar. Ela está pronta a olhar e falar assim, é porque o outro fez isso, porque aquilo, porque tem que vir e tem que fazer, porque eu sou bom, porque eu faço certo. Isso é uma pessoa soberba. Não vai crescer, não vai avançar, e não é culpa do diabo. É Deus resistindo o seu crescimento, porque falta humildade. Falta entender que sem Deus você não é ninguém. Humildade é capacidade de ver a si mesmo como Deus vê, com pequenez e singeleza. É assim que nós somos. Excesso de confiança é presunção. Às vezes a gente pede para uma pessoa que está começando, né? Você vai dar a célula, você vai orar, você vai ministrar, vai fazer um momento de dízimo. Eu falo, pastora, pelo amor de Deus, eu tremi inteira. Nossa, eu suei. Nossa, você já acostumou? Eu sempre falo, o dia que eu não tiver esse medinho, eu estou pronta para descer. Porque aí eu perdi o temor. Aí eu estou confiando em mim, eu estou confiando no meu modo de falar, no quanto eu estudei. E não é nada disso, gente. Eu, por mim mesmo, podia estar aqui, não. Entende? É entender que nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos da presença de Deus. É Deus em nós, não é a nossa força. É claro que a gente tem que fazer o nosso papel, é claro que a gente tem que estudar, é claro que a gente tem que fazer de tudo para ser o melhor funcionário mesmo, o melhor patrão, o melhor líder, o melhor pastor. Né? Esses dias nas caixinhas lá do Instagram que eu coloco, me perguntaram, o que eu faço para ser um melhor discípulo? Aí, eu tinha entendido a pergunta, mas eu quis aproveitar. Não teve pressa. E ele colheu Ismael. Só que Deus não tinha Ismael para ele. Deus tinha Isaac. Talvez você está vivendo aí, ó, com Ismael do seu ladinho. E até hoje, não tomou posse da promessa. Porque você é ansioso e faz do seu jeito as coisas. Respira, não pira, né? Respira. Vai para diante de Deus, vai para o teu quarto. Deus fala comigo.
Vocês já perceberam que na lista dos frutos do Espírito, a gente não encontra humildade? Sabe por quê? Porque a humildade não é algo que o Espírito Santo vai gerar em nós. Humildade é uma decisão nossa. Eu preciso decidir ser humilde. Eu preciso decidir ter um coração ensinável, moldável. Tem gente que chega um vaso duro diante da presença de Deus, todo deformado. E não tem como moldar, por quê? Porque está rígido. Nós precisamos ser o barro molinho, para que Deus venha, o Espírito Santo venha e nos molde. E se você reparar no trabalho de um oleiro, ou talvez você tenha assistido o filme Ghost, que é da minha época, da maioria aqui, esse povinho aqui eu acho que não. Assistiram? Assistiram, são românticos, né, gente? Foram atrás, né? A gente percebe o que molda o vaso, o barro, não é a mão do lado de fora, não são as situações externas, mas é o lado interno. Quem trabalha aqui dentro de nós é o Espírito Santo. Então, para que seu coração seja ensinável, você precisa deixar o Espírito Santo moldar o seu coração, guardando a palavra dele, meditando na palavra dele, cumprindo os propósitos dele, os princípios dele. Os princípios bíblicos não podem ser negociáveis na sua vida. Quando você negocia o princípio de Deus, você está negociando a presença de Deus na sua vida. O que é mais importante do que a presença de Deus na sua vida, gente? Tem nada mais importante na sua vida, não. Nada. Próximo, que agora eu já perdi qual que é. 1, 2, 3, 4. Quinto. Coragem e violência. Quem lembra daquela situação quando Jesus entrou no templo e tinha os cambistas ali, né? Vendendo, para quem não sabe, eles estavam ali vendendo os cordeiros mais caros, né? Os bichinhos ali para o sacrifício mesmo. Eles estavam tentando ganhar dinheiro ali num momento tão sagrado. E aí Jesus entra e ele fica o quê? Violento. Ele sai quebrando tudo, E Jesus, quando entrou no templo, ele expulsou os cambistas. Isso demonstrava que ele tinha zelo e violência. E nós precisamos ser violentos, não de sair quebrando tudo, mas violentos na nossa decisão, em seguir a Cristo e não negociar os princípios. Mas ele tinha amor e mansidão. Amor e mansidão, como um cordeiro. Violência e autoridade, como um leão. Aí lembra aquela música, né, gente? Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. E essa violência não é uma violência braçal, né, carnal, não é isso. Mas é você ser valente. É aquela pessoa que não teme o inimigo. O inimigo vem, sabe, daí aquela outra música, né? Vou pregar com música aqui. O inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir. Vai só tentar, mas eu sou valente, eu vou resistir. Né? Resistir ao diabo, não são aos diáconos. Ri, gente, poxa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O valente é isso. O valente é aquele que resiste o diabo, que resiste às tentações, que resiste os manjares, que resiste tudo aquilo que vem contra aquilo que é de Deus para a sua vida. Isso é ser valente. E para conquistar o reino de Deus, nós precisamos ser valentes. Que a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é conquistado com esforço. Tem versões que falam que o reino de Deus é conquistado com violência. Então, o cristão não pode ficar num campo passivo. O cristão não pode ver as pessoas lutando por aborto e achar que é normal. Misericórdia. Ai, tudo bem, problema deles, eu não vou abortar. Não, pera. O peso que isso tem no mundo espiritual, o cristão não pode
Não pode ver tudo indo contra a palavra de Deus e ficar passivo diante dessa situação. Nós precisamos nos posicionar como igreja, como cristão, lutar pelos princípios. É quando alguém for ensinar algo para o seu filho lá na escola, que não condiz com a palavra de Deus e que não tem nada a ver com a matéria que ele está ensinando, você ir lá e brigar. Vai lá e fala com o coordenador. Vai lá e fala com o professor. Fala, eu não estou aqui sendo pago ou não paga a escola. Meu filho não está aqui para aprender tal coisa. Está aqui para aprender português, ciências, história. Não está aqui para aprender política de forma distorcida. É se posicionar. Isso é você ser valente. Isso é você ter coragem. Ah, não, filho. Liga não, é assim mesmo. É assim mesmo? Não é, gente. Vai entregar tudo na mão do capeta? As coisas levando as crianças tudo para o mau caminho. As crianças não sabem nem o que elas são mais. Não tem nem identidade. Muitas vezes por conta do que está sendo ensinado dentro das escolas. Você tem perguntado para os seus filhos? Você que está me assistindo, tem perguntado para os seus filhos? O que eles têm aprendido? Minha filha sofre perseguição dentro da escola, porque ela se posiciona. Nós ensinamos ela a se posicionar. E posso falar? Cadê? Quantas pessoas da sala da Alessa já foi? Cadê a Alessa? Tá dando aula para as crianças. Ela, do ano passado para esse ano, ela é a jovem, ela é uma adolescente, ela tem 13 anos, que mais trouxe jovens para a igreja. E tudo o povo da escola que persegue ela. Mas eles estão vendo o quê? Que ela é irredutível. Ela se mantém firme. E ela fala, sou cristã, sou crente, vou na arena. Eles não aguentam, mas a Alessa só sabe falar de arena. E eu vou continuar falando. Às vezes até falo, filha, calma, pega leve, você está sendo chata. Não, mãe, eu tenho que chamar. Se posicionando, coragem, violência. É assim que nós temos que ser. Próximo, fome de Deus. É impossível vivermos espiritualidade sem oração. É um fator de subsistência. É necessário orar para manter o espírito vivo. Salmos 42:1. A oração é o alimento da nossa alma. Lá em Salmos 42:1 fala, assim como a corça. Nossa, eu prefiro, assim como a corça anseia, né, pela torrente das águas, obrigado, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A nossa alma precisa suspirar pela presença de Deus. Sabe quando aquele adolescente está apaixonado e que você pega ele sozinho em casa assim, é mais do que isso para Deus. Nós precisamos suspirar. Nós precisamos ansiar pelo momento que nós vamos encontrá-lo no nosso quarto, na célula, no Ciência e Fé, no Congresso de Homens, no culto, na Arena Jovem. Sabe? Ter aquele desejo, aquela expectativa. O que será que Deus vai falar comigo hoje no culto? O que será que Deus vai ministrar no meu coração a hora que eu fechar minha porta? Né, e orar e fazer a minha oração, o que Deus vai ministrar. Nós precisamos ter isso. Efésios 5:18. Mas nós também precisamos nos encher do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Maria Helena, que verbo que é enchei-vos? Ele é um imperativo, não é? É uma ordenança, é uma ordem ou não? É uma direção. Deus não está falando assim, ó, se possível, fique cheio do Espírito Santo. Quando você quiser, não. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem de Deus para a sua vida. É uma ordem de Deus para a minha vida. 1 Coríntios 6:17. Ai, Jesus.
Vou conseguir, gente. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Deus, Ele habita no nosso espírito. Aquele que se ajunta é o mesmo Espírito. Deus, no seu ponto de vista, não quer que oremos apenas, mas que tenhamos fome e sede da sua presença. Por que não orar apenas? Porque muitas vezes as pessoas pensam que oração é petição. Muitas pessoas, não aqui, em outro lugar, acham que Deus é uma maquininha de fast food, sabe, assim? Aquela que você vai lá, você bota a moedinha, você aperta o botãozinho e cai o lanchinho. Deus, mas eu dei a minha oferta no culto. Cadê a minha bênção? Deus, o Senhor me deu a promessa, já tem 1 ano. Cadê? Calma. Não é assim. Deus, Ele não quer que você ore só para pedir. Ele tem prazer em te abençoar. Ele sabe o tempo certo. Ele quer sim ouvir de vocês as suas petições. Ele quer. Mas Ele não quer só isso. Desde o início lá de Adão e Eva, o que Deus Ele queria era relacionamento. Ele quer que você chegue na presença dEle para você adorá-lo, para você exaltá-lo, para você ficar lá quietinho e ouvir a voz de Deus, porque outra coisa que a gente faz é assim também, a gente entra, ora e sai. A gente não para ouvir a resposta de Deus. A gente só desabafa. Aí a gente fecha a porta e fala assim, volta. Eu tenho algo para te entregar. Eu tenho algo para te falar. Agora não, Deus. Eu só queria falar mesmo. Era só desabafar. Não, Ele quer que você espere. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Talvez seja a mesma quantidade de tempo que você não abre sua Bíblia. Que você não entra no seu quarto para orar. Porque Ele fala. Ele está vivo e quem é vivo fala. Dependência de Deus. A gente vê lá em Adão e Eva. Quando Adão e Eva, eles comem do fruto, do conhecimento do bem e do mal, ali nasce neles, gerado neles uma semente de independência de Deus. Eles quiseram ser independentes de Deus, conhecer o bem e o mal, não depender de Deus. E nós carregamos essa semente dentro de nós, porque a nossa natureza é adâmica. Então, se nós não tomarmos cuidado, no nosso dia a dia nós queremos afastar Deus de nós e sermos independentes dEle. Enquanto nós precisamos é estar pertinho dEle. Foi para gerar dependência, isso aqui eu achei tão forte. Foi para gerar dependência que Deus passou Moisés pelo deserto por 40 anos. Quando Moisés estava totalmente incapaz em sua mente e em seu próprio conceito, o Senhor o julgou preparado. Você está no deserto faz muito tempo? Talvez você não está sendo dependente de Deus. E por isso você está tanto tempo no deserto. Não é o que fazemos que irá contar na eternidade, mas sim, se fizemos de acordo com a vontade de Deus e em obediência à palavra de Deus. Não basta ser bonzinho. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Obediência. O abecedário do cristão é obedecer. Ah, Deus, isso eu não quero não, já tentei uma vez, não deu certo. Ah, não, isso aqui é para o fulano, e Deus está falando, é você que eu quero. Não, mas eu sou bonzinho, eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu participo dos eventos da igreja. Tá bom. Não é o que você faz, mas é se o que você faz está dentro da vontade de Deus. É isso que vai contar. Não fuja do centro da vontade de Deus. Meu Deus, imagina se a gente
tivesse falado não para Deus e não tivéssemos vindo para Rio Preto? Talvez nós estaremos em Ribeirão até hoje, com a nossa igreja, com equipe grande, né? Nossa equipe tinha mais de 300 pessoas. Estava com uma igreja com mais de 70 pessoas, já estava abrindo outra igreja. Mas não ia ser o centro da vontade de Deus. Entende? O centro da vontade de Deus para as nossas vidas foi quando em 2014, até 2014 o centro da vontade de Deus era lá. É 2014, né, gente? Não é? Em 2014, né, no dia 20, alguma coisa de abril, que foi quando a gente ficou sabendo, no dia 14 de maio, acho que é isso, se eu não me engano, o centro da vontade dele foi aqui em Rio Preto, quando o bispo nos trouxe para cá e declarou a autoridade espiritual de São José do Rio Preto sobre as nossas vidas. 2015? Então, 2015. E o último, e vai ficando em pé, por favor, é você ter aliança. Deus é um Deus de aliança. Em toda a Bíblia encontramos o Senhor fazendo aliança com homens. E o Senhor se importa com a fidelidade com que tratamos sua aliança. Não somente com Ele, mas com os homens também. Efésios 1:3. Somente recebemos as bênçãos quando estamos nas condições das alianças com Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E Ele não se esquece de nenhuma aliança que Ele faz conosco. Mas Ele disciplinará seriamente aqueles que quebrarem suas alianças inconsequentemente. A palavra de Deus fala assim, que antes de fazermos uma aliança, nós precisamos pensar bem. Porque é melhor nós não fazermos do que fazermos e não cumprirmos. Quantas alianças nós fazemos no momento de emoção? Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou fazer tal coisa. Senhor, eu prometo que a partir de agora eu vou ser fiel. E eu quero que, de olhos fechados, pode apagar a luz, Rô, por favor. Nós vamos fazer aqui de trás para frente. Porque você precisa saber quais as alianças você quebrou com o Senhor. Um lugar onde nós fazemos muitas alianças é no nosso revisão de vidas. Quando ali nós entendemos quem é Deus na nossa vida. Quando ali nós somos, talvez pela primeira vez, tomados pelo Espírito Santo, pela palavra, pela verdade de Deus, de tal forma que nós entendemos que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E ali a gente abre mão de tudo aquilo que nos impede, de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E ali nós fazemos várias alianças. O tempo vai passando e nós vamos quebrando essas alianças. Hoje é dia de você renovar essas alianças que foram quebradas. Renovar a sua aliança de estar no centro da vontade de Deus. Renovar a sua aliança de seguir os princípios da palavra, de não negociar os princípios, de se guardar, de guardar os mandamentos, de cumprir aquele chamado que você tem, você sabe que você tem. Aquele chamado que Deus já falou no seu coração. Aquele propósito que Deus já mostrou pelo qual você nasceu. E eu quero te chamar aqui à frente. Você que está disposto, não por emoção, mas porque você entendeu, a vir para o altar e renovar a sua aliança com o Senhor. Quero também chamar aqui para o altar você que percebe que em algumas áreas da sua vida você está agindo no seu impulso, fazendo do seu jeito, sendo independente de Deus.
falando: Deus, espera aí que isso aqui eu sei como que eu faço. Pode deixar que eu faço. E Deus está te mostrando, Deus está falando no seu coração. Eu quero te chamar para renovar isso. A entender que sem Deus você não é nada. Queridos, todos nós precisamos ser dependentes de Deus. Muitas vezes nós somos dependentes do nosso marido, da nossa esposa, de um namorado, de uma namorada. Dependente do que as pessoas falam. Nós só somos dependentes de alguém quando nós deixamos de ser dependentes de Deus. Porque quando nós dependemos de Deus, Ele preenche todo o vazio, toda a lacuna dentro de nós. E nós entendemos que é Ele em nós. Talvez no decorrer da sua vida você tenha perdido a sua fome de Deus. Você não faz mais devocional, você não ora mais todos os dias, não lê a Bíblia, não pega num livro há tanto tempo, num livro cristão. Eu quero te convidar também. Queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Todos nós temos alguma dessas áreas aqui que precisa ser trabalhado. Fala: Senhor, eu quero ansiar pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar diante de tua face para te contemplar, Senhor? Fala: Deus, eu quero que o Senhor gere em mim essa fome, essa sede por Ti. Coragem e violência. Você tem se moldado com as coisas do mundo? Ou você tem transformado a sua mente, renovado a sua mente, é ao contrário, como que é? Transformado a mente pela renovação da palavra, é isso? Você tem vivido Romanos 12, 2. A sua mente, ela tem sido transformada pelas coisas lá de fora, ou ela tem sido transformada pela palavra de Deus? Você tem achado tudo normal? O que está acontecendo no mundo? Acho justa toda prova de amor? O que tem eu não me guardar? É só uma saidinha. Se você tem aberto essas brechas na sua vida, é porque você deixou de ter coragem e violência no reino de Deus. E isso precisa fazer parte do seu caráter, porque você é um cristão. Você tem sido um coração, um barro molinho diante da presença do Senhor, um coração ensinável, humilde, não procurando justiça própria, não sendo presunçoso, mas deixando Deus moldar, olhando para o outro com amor, servindo em amor. Como você tem chegado diante de Deus, diante da sua liderança? Você tem sido transparente? Você abre o seu coração ou mascara as situações para parecer mais bonitinho? Você tem achado em falta quando medido pela palavra de Deus? Quando as pessoas olham para você, elas veem em você um exemplo daquilo que a palavra de Deus ensina. Você tem sido irrepreensível.
Os frutos que você tem produzido são frutos de acordo com o que a palavra de Deus orienta. Quais dessas áreas você precisa de um toque do Senhor? Se achegue a Ele. Deixa Ele moldar o seu coração. Deixa Ele falar contigo. Eu sei que Ele está falando. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos ter um caráter aprovado pelo Senhor. Que a nossa vida não seja para que as pessoas olhem, ó Deus, e que a nossa preocupação seja agradar essas pessoas, nos moldando de acordo com o que elas querem. Nós não queremos ser moldados conforme o mundo, mas nós queremos ter um caráter provado pelo Senhor, aprovado pelo Senhor. Que sejamos a Bíblia que o mundo não lê. Que a nossa vida seja um testemunho. Um testemunho, ó Deus, daquilo de quem o Senhor é. Nós queremos expressar o seu amor. Nós queremos expressar, Deus, a tua verdade. Faça isso em nós. Faça isso em nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Nós nascemos para te adorar, Pai. Nós nascemos para ter relacionamento contigo, para estar na tua presença, Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Aleluia. Você pode se colocar em pé. Só um pouquinho. Tem uma música que está no meu coração.